Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana. E hoje nós vamos falar sobre a internet, sobre o marco digital da internet, sobre o direito digital, sobre o marco civil da internet. Esses assuntos que sempre estão aqui em voga, que sempre nos preocupam, que sempre geram muita discussão. Para isso, nosso convidado, Dr. André Marcília, advogado especialista em Direito Digital e Constitucionalista. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, cumprimento o telespectador, é um prazer estar aqui. E aqui comigo, como sempre, o Jean Espaduzano. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Edson. Olá, André. Muito obrigado pela presença aqui conosco hoje. Obrigado. Alguma preocupação com o direito digital, Jean? Você já foi copiado, Jean? Olha, eu já tive uma vez a minha rede social invadida e aí, por sorte, fui avisado por amigos e aí tive tempo de voltar ali a alterar a senha para evitar danos maiores. Mas esse é um problema muito sério, né? Roubo de senhas, que a gente tem que ficar atento em relação a isso, né, doutor André? Sem dúvida, é importante, a gente precisa ficar atento porque a partir do momento em que a sua senha é roubada, não só isso em si é um crime, como também a utilização que é feita do seu perfil ou em seu nome pode constituir outros problemas ilícitos que te envolvam e tragam prejuízos a você. Agora, as pessoas têm pouco conhecimento com relação ao direito digital, né, doutor? Tem. As pessoas usam muito os meios digitais, mas desconhecem também muito, tanto os seus direitos quanto os seus deveres. É importante não apenas você usar como um instrumento de comunicação, redes sociais, etc., mas também saber até onde você pode ir e quando que os seus direitos estão ou não abarcados pelas redes sociais. Agora, doutor André, uma coisa que muitas pessoas acham, né, e até os crimes são cometidos nas redes sociais, enfim, na internet, porque muitas pessoas acham que as redes sociais ou a internet é um território sem lei, mas não é bem isso, né? Esse é um ponto essencial e central dessa discussão. Não é sem lei, e não é sem lei porque, embora a legislação não trate especificamente as redes sociais, a gente tem o Marco Civil da Internet, como bem dito inicialmente, que é a única lei específica, vamos dizer assim, para a internet hoje, mas nós temos toda a nossa legislação que funciona também para as redes sociais. Ela não é uma terra sem lei porque ela não é uma terra à parte do Brasil ou do mundo. Então a internet funciona dentro do Brasil e deve, para os usuários brasileiros, estar submetida à legislação, a toda a legislação brasileira, tanto criminal quanto civil. O senhor tem notícia ou experiência própria de pessoas que chegaram a procurá-lo por causa de problemas com relação ao direito digital? Porque quando a gente tem problema com um apartamento, ou com um banco, ou com uma loja, ou com um PROCON, a gente sabe que a gente vai atrás ou constitui um advogado. Com relação à internet, como é que tem sido essa procura? Pois é, acontece muito, o dia a dia das pessoas hoje em dia na internet, não só para se comunicar ou interagir com outras pessoas, mas mesmo para comunicar a respeito dos seus negócios. Hoje os sites ou Instagram, Twitter, enfim, são também instrumentos de divulgação profissional das pessoas. Então, sem dúvida alguma, acontecem problemas, esses problemas nós somos procurados para resolver ou enfrentar alguém que, como disse anteriormente, roubou uma senha, fez uma utilização indevida do perfil, ou mesmo para quando você quer coibir algum ilícito que é cometido contra você. Agora, doutor André, pegando esse gancho, né? Quando a pessoa tem um problema, como o Edson falou, no banco, você percebeu ali que teve alguma alteração, alguma fraude, você procura o banco e faz ali o registro do boletim de ocorrência, enfim, você toma as providências. Agora, quando esse crime acontece na internet, né? Roubo de senhas, até postagens falsas, ou como se a pessoa estivesse vendendo algum produto, e alguém cai nesse golpe ou envolvendo essa pessoa. Como agir nesses casos para se defender? Olha, não fui eu, essa senha foi roubada, eu não tive nada a ver, eu não estou vendendo nada. Como que essa pessoa pode se defender em relação até essa vítima que foi o comprador desse suposto produto, por exemplo? A internet tem um problema diferente das outras, de um banco, do que acontece no dia a dia. Porque quando você, por exemplo, sei lá, é assaltado e sabe quem foi, você consegue materializar aquela pessoa que te trouxe um problema. Na internet, embora você possa saber quem foi, às vezes aquela pessoa não é aquela pessoa.
é um robô ou não necessariamente há uma identidade correta em relação àquele perfil. Então, você precisa passar pelo desgaste, vamos dizer assim, de identificar quem te fez aquilo e só depois buscar a reparação. Então, são duas etapas. E essa etapa da identificação, muitas vezes as plataformas não te dão acesso àquelas informações. Aquelas informações são protegidas pelas plataformas e hoje o próprio Marco Civil protege as redes sociais. O artigo 19 diz que as redes sociais não são obrigadas a entregar dados ou a punir perfis ou usuários ou qualquer coisa do gênero, a não ser que haja uma ação judicial prévia, uma decisão judicial prévia. Então, você precisa primeiro ajuizar uma ação contra a plataforma para buscar a identificação do usuário e depois que eles te façam a reparação. Mas aí, desculpa, Edson, mas aí o estrago já está feito, né? Porque isso daí leva tempo, não é feito de um dia para o outro, né? Isso daí leva muitas vezes semanas ou até mesmo meses, né? Aí o estrago para a imagem da pessoa, para a reputação da pessoa, ela é muito grande. Sim, hoje isso é sem dúvida um dos problemas, vamos dizer assim, das redes sociais. Para que você consiga a efetividade de algo que te é causado, você realmente precisa entrar com uma ação. Às vezes, apenas uma ação judicial, você consegue buscar a identificação e depois a reparação em relação àquele perfil. Na mesma ação, é possível ser feito isso, mas, sem dúvida, algumas semanas isso vai te causar. Você pode pedir também para as plataformas judicialmente para que, por um pedido liminar, que o perfil que te agride seja retirado do ar ou que aquela postagem seja excluída da rede. Isso é também possível, mas há alguns dias, de alguma forma, aquilo vai demorar. E esse é o problema da liberdade de expressão também nas redes, né? Se você tem uma decisão muito efetiva, a possibilidade das redes sociais retirarem muito rápido um conteúdo, ou as decisões judiciais serem muito ligeiras na sua efetividade, você também corre o risco de retirar algo que seja lícito e, portanto, agredir a liberdade de expressão. Então, esse é o equilíbrio que a gente precisa encontrar. Demorar tempo suficiente para não agredir a liberdade de expressão, mas também não demorar tanto a ponto do prejuízo ser irreparável. Agora, doutor, levando-se em consideração que o Facebook é o meu perfil, o Instagram é meu, eu não posso publicar o que eu quiser, doutor? Poder pode, mas, claro, tem uma responsabilidade advinda dessa publicação. Então, se você publica e essa sua publicação ela ofende terceiros, seja uma pessoa física ou jurídica, isso é passível de reparação e até mesmo da exclusão do conteúdo. É um problema sério isso, né? Tem que ter responsabilidade também no uso das redes sociais, né? Isso é fundamental. A gente estava falando antes de começar aqui o nosso programa, falando sobre o Marco Civil da internet. Ele é recente, em torno aí de 10 anos, né? É evidente que ele trouxe alguns benefícios, né? A gente precisava disso, mas na avaliação do senhor, o que pode ser melhorado ainda, se é que algo pode ser melhorado, e como colocar isso em prática para a gente regulamentar e ter um controle maior sobre o que a gente vê, o que a gente publica nas redes sociais? O grande problema, não vejo ser uma necessidade de se melhorar o Marco Civil ou até mesmo dele ser revogado. Muito se está falando agora com as novas resoluções do TSE nesse período eleitoral ou até mesmo de se responsabilizar as plataformas, porque o Marco Civil impede que as plataformas sejam responsabilizadas sem uma decisão. Então, se não tiver uma decisão judicial prévia, a plataforma não pode ser responsabilizada. E isso tem feito muitas pessoas dizerem assim, bom, então precisamos revogar o Marco Civil ou o artigo 19 do Marco Civil. O que a gente precisa é fazer com que as plataformas tenham a capacidade de identificar mais rápido as pessoas que causam prejuízo às outras dentro das redes. Então, esse é um instrumento que precisa ser dinamizado. Como identificar a agressão, como identificar um agressor, como chegar na pessoa que está criando um problema mais rápido. Isso pode ser ou deveria poder ser resolvido do ponto de vista, inclusive, tecnológico pelas próprias plataformas, sem necessidade da gente se dedicar a uma nova lei ou a melhorar essa que já existe. Eu creio que seja por aí. Nós excluirmos a possibilidade de que agressões sejam anônimas dentro do ambiente virtual. Agora, doutor, faz questão de uns 2 ou 3 anos, eu não tenho certeza também, já.
alguém me garantiu que eu poderia bloquear algumas ligações telefônicas que insistentemente ligavam para o meu número. Eu fiz isso durante um certo tempo, funcionou. Mas agora, durante um certo tempo. Agora voltou tudo de novo. Eu não aguento mais ligar. E ali, a chamada veio identificada. É um spam. Eu já sei que é um spam. Eu não quero atender. Mas todo dia essa pessoa me liga. Ou só muda o final do telefone depois. Eu não tenho mais sossego, só muda o final. Pois é. Isso é mais ou menos que naquele desenho do Tom e Jerry, né? Que ele tapava um buraco, a água saía pelo outro, tapava o outro, a água saía. Então você bloqueia um, mas vem um outro número de telefone e faz às vezes do anterior. Esse é um problema sério, sem dúvida, e que a gente precisa não só de leis ou de normas ou de medidas para que seja possível o usuário bloquear, mas que haja uma fiscalização em relação às empresas de telefonia para que isso não seja feito, para que o uso indevido do telemarketing, por exemplo, não seja cometido de forma abusiva. Depende das agências reguladoras, depende, por exemplo, da Anatel e outras agências do setor agirem de forma efetiva e num balaio só. E não repassar para o usuário a obrigação de ficar bloqueando infinitamente os números. E sim uma fiscalização ampla e mais efetiva por parte das agências reguladoras. Mas, pela experiência do senhor, falta um pouco de aplicação de multas, de repente, uma fiscalização mais efetiva para que esse tipo de situação seja coibida? Porque a gente sabe que hoje existe uma limitação de horário que as empresas de telemarketing podem entrar em contato com seus clientes, né? Começa ali pela manhã, vai até o início da noite, enfim, tem um parâmetro, tem ali uma regra. Só que muitas vezes isso não é respeitado, como o Edson citou, muitas vezes deixa de ligar por um período e depois voltam essas ligações. Falta um pouquinho mais de fiscalização dessas agências reguladoras e até mesmo punir essas empresas que não cumprem essas regras? Sem dúvida, falta, e tem um problema que é sério, que é o de que a prática de mercado abusiva feita por todos torna-se lícita. Então, como todo mundo faz, no Brasil tem muito isso, como todo mundo faz algo, ainda que seja errado, aquilo vira normal. O usuário, o consumidor se acostuma e as empresas, então, deixam de ser fiscalizadas, porque todo mundo está, de alguma forma, satisfeito. Então, aquilo que é abusivo precisa, sim, ser coibido, seja pela sociedade civil, por meio de associações que denunciem os fatos, seja por Ministério Público do Consumidor, seja pelas agências reguladoras. Aquilo que é abusivo não pode ser normalizado, mas isso infelizmente acontece no Brasil e a fiscalização torna-se com isso ineficiente. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com o Dr. André Marcília, que é especialista, advogado especialista em direito digital e constitucionalista. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Dr. André Marcília, que é advogado especialista em direito digital e constitucionalista. Bom, vocês não sabem, mas no intervalo a discussão pegou fogo aqui, porque nós vamos ter eleições pela frente. Eu quero até aproveitar, eu sei que o Jean vai fazer essa pergunta, mas, doutor, eu estava dando uma olhada assim, ainda que superficial, sobre a legislação eleitoral, e eles disseram o seguinte, por exemplo, você não pode numa imagem, colocar uma pessoa que nunca esteve lá, ou tirar uma pessoa que sempre esteve lá. No entanto, você pode fazer de conta que existe um ginásio de esportes que não existe para poder fazer a sua propaganda política. Aí fica difícil, hein, doutor? Pois é. O que na verdade, se quer proibir ou se quer evitar nas eleições é que o eleitor seja enganado, né? Há algumas edições que todo mundo sabe que é edição, é óbvio. Todos vivemos, de alguma forma, editados. O Instagram, inclusive, você coloca um filtro de velho, de moço, de mais jovem, tira a ruga, enfim, todos nós... E o diga o Snapchat, né? Exatamente. Nós vivemos todos editados, isso faz parte da televisão.
televisão, faz parte das redes sociais e até do nosso dia a dia, né? Às vezes pintamos o cabelo, às vezes, enfim, tudo isso é da vida. Agora, o que não pode é usar esse artifício para enganar o eleitor, e é isso que se quer proibir. Mas há que se ter cuidado, porque às vezes a proibição exagerada também impede o bom uso, ou o uso saudável, ou o uso necessário para que uma imagem seja divulgada, para que uma campanha seja feita, para que as pessoas, enfim, tenham acesso a um produto de qualidade oferecido ao eleitor. Porque a gente está falando aí da questão do uso da inteligência artificial, né? Ela é uma tecnologia que vem realmente para facilitar, isso não há dúvidas, mas é o que a gente estava falando no intervalo, né? Se ela fosse utilizada só para o bem, seria ótimo, mas não, ela é utilizada de uma forma a denegrir o adversário, a abalar a reputação do seu adversário quando a gente está falando de política. E isso a gente vem percebendo, né, doutor, desde as eleições presidenciais lá de 2018, né? Então é uma prática que, não vou dizer que é recorrente, mas que é muito utilizado, é um artifício muito utilizado nas eleições, sejam presidenciais ou eleições municipais. E, como o senhor disse, é evidente que tem uma montagem, que tem alguma manipulação ali por trás, mas também, por outro lado, a gente está falando da reputação das pessoas, porque você está agredindo, denegrindo a imagem daquele seu adversário. De que forma fazer esse controle mais efetivo para a gente poder ter uma eleição limpa, né? Qual que é o limite disso para a gente fazer esse controle para que a gente possa utilizar a inteligência artificial, mas sem fazer esses ataques? Até eu acho que o próprio TSE, para essa eleição desse ano, já colocou alguns limites, né? Trucagem não pode montagem, não pode isso, não pode aquilo, mas na prática a gente sabe que isso não acontece, né? Muitas vezes você acaba recebendo nos grupos de WhatsApp. Como resolver isso? Ou tentar resolver, né? O limite, um pouco o parâmetro é dado até pelo TSE nessas novas resoluções desse ano para as eleições municipais, é que vamos dizer, se chamar isso de montagem, a montagem, para ficar mais fácil, a montagem que é feita de modo a que seja óbvio, enfim, ela pode ser realizada contanto que haja menção de que aquilo é uma montagem ou foi feito, enfim, explica-se ao eleitor que aquilo trata-se de algo que não é real. Então, o aviso, o informe, a transparência na utilização da tecnologia resolveria em tese, vai procurar se resolver assim o problema. Agora, aquela alteração ou aquela modificação que torna alguém que não existe falando algo, ou uma pessoa que não quer dizer algo, ou que não diria aquilo e passa a dizer, usa-se a voz de um no corpo do outro, o corpo de alguém que já não está aqui e morreu, enfim, coisas assim é que passam a ser proibidas, até mesmo porque a gente está estaria violando direitos de imagem, etc., de outras pessoas com essa utilização. Agora, doutora, a Justiça ou a Polícia Federal pode invadir qualquer ambiente ou qualquer perfil a qualquer momento? Diz virtualmente? Virtualmente? Não pode invadir. Pode, enfim, em tese, e às vezes acontece até monitorar, não é, determinados perfis, mas invadir não pode. Mesmo a Polícia Federal, apenas por ordem judicial é que ela pode tomar uma providência vamos dizer assim, mais agressiva em relação a algum perfil ou em relação a algum usuário. Então tem que tomar, mas sempre tomando cuidado, né? Agora, doutor, preocupado já. Até porque eu sou bem, assim, um usuário, quase não usuário de redes sociais, digamos assim. Então, não tenho muita preocupação, não. A conta está lá, mas, assim, não alimento, enfim, só está lá para constar realmente. Agora, um outro, acho que aspecto importante que nós podemos abordar aqui, na avaliação do senhor, as informações que nós temos hoje, né, nos aparelhos eletrônicos, nos nossos celulares, elas estão bem seguras ou não? A gente tem algum risco? Quais os cuidados que a gente tem que tomar com isso, né? Porque hoje o celular tem tudo, né, Edson? A gente tem acesso ao banco, a gente tem toda a nossa vida, a carteira de motorista, a carteira de trabalho, o cartão do plano de saúde, enfim, você tem a sua vida dentro do celular. De que forma proteger, garantir a segurança dessas informações? Pois é, por mais que as empresas se esmerem em nos dizer que estamos completamente seguros, se seguimos essa ou aquela etapa,
a gente cansa de ver hackers invadindo as contas de WhatsApp, etc., e assim por diante. Não há essa segurança, né? Assim como não há uma segurança dentro de uma casa, né? Óbvio que a empresa de segurança vai nos vender que sim, mas não há uma segurança que vença a criatividade do possível invasor. O que a gente tem de fazer é impedir que o acesso ao seu perfil, sobretudo se você utiliza WhatsApp e redes sociais profissionalmente, que você impeça que o acesso ao seu dispositivo seja fácil. Ou mais fácil do que o dos outros. Isso mais ou menos, aliás, em relação a isso, eu conto sempre uma anedota que uma vez uma pessoa viu um leão, estava com um colega e começou então a amarrar o seu tênis. E o outro vira e falou assim: você está amarrando seu tênis, você acha que você vai correr mais que o leão? Ele falou: não, eu acho que eu vou correr mais que você. Então, a ideia é você se proteger mais do que os outros para que o seu perfil seja menos suscetível a invasões. Mas não há uma proteção completa ou total que impeça invasões. Isso não há e não haverá. Quando houver uma mais segura, outro invasor mais criativo surgirá. Até porque os invasores, eles muitas vezes são justamente os criadores ou os impulsionadores dos sistemas de segurança. É um diálogo de gato e rato eterno. As últimas eleições trouxeram à baila uma expressão fake news. As pessoas nem sabiam o que era, aprenderam na marra o que era fake news. Mas, doutor, eu não sei se o senhor assistiu, se vocês assistiram um filme chamado Gladiador. Lá havia um personagem do Oliver Reed, que era o próximo que contratava os gladiadores. Ele morreu no meio das filmagens e puseram um outro camarada lá com um rosto parecido com ele e o filme tocou. Só que a gente sabia disso. Agora, doutor, quando você assiste uma televisão, a Band ou qualquer outro canal, e vê lá a TV Al Jazeera, e vê aquele monte de caracteres que você não entende, que aí você acaba comprando aquilo que o apresentador falou. Aí fica difícil, você tem que ser um camarada bem informado para você não cair na pegadinha, não é, doutor? Não, sem dúvida. Não dá para ter apenas uma fonte de informação. O melhor jeito de se lidar com fake news ou desinformação é você não se informar por um lugar só. É você cotejar uma informação com a outra e fazer a sua própria coar, vamos dizer assim, aquilo que é o que vai ser absorvido por você. O olho é a melhor proteção para fake news. Agora, sobre fake news, um ponto importante, a gente mencionou no início, nós não temos uma legislação específica sobre isso. Por exemplo, fake news, então, não está na nossa legislação, mas pode ser punido? Pode, porque fake news, nós temos instrumentos suficientes para nos proteger de fake news, que são, por exemplo, eu costumo traduzir fake news como conteúdos fraudulentos. A gente fala notícia falsa, e aí parece que só a imprensa que faz fake news, que é notícia. E não é, né? E não é. Aliás, é o que menos acontece. Então, conteúdos fraudulentos é um conceito interessante porque ele embute a ideia de fraude. E fake news é justamente isso, é fraudar o debate público. Fraudar e fraude é um elemento que está na nossa legislação e, portanto, a gente consegue punir fake news por aí. Então, é possível punir fake news, mas ainda que seja possível, a educação e o olho e a variação de fontes de informação ainda são os melhores meios da gente se prevenir disso. Agora, essas punições ainda não acontecem como deveriam? Porque as fake news estão rolando aí a todo momento a gente recebe informações. Se a gente não tiver esse filtro para poder fazer essa separação do que é verdade e o que não é porque está funcionando isso. Então, falta um pouquinho mais de punição, chegar nesses responsáveis e aplicar uma punição severa para intimidar? Olha, eu entendo que as fake news têm sido punidas e têm sido checadas ou fiscalizadas. No entanto, como aquilo que é fake news ainda é objeto de discordância, então fake news é notícia falsa, é a falsidade que é punível, é a fraude que é punível, é só a imprensa que a barriga da imprensa, barrigada que a gente fala, né, que é o erro, ela é punível como fake news ou não. Então, como fake news é um conceito equívoco que pode ser ainda discutido, quanto se pune fake news ainda é algo que a gente não consegue contingenciar. Mas entendo que vem sendo, ao longo do tempo, cada vez mais punido, sem dúvida alguma. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, doutor. Eu até anotei que eu sou meio ruim de números, mas tem aqui o PL 2660/20, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Eu quero saber quem é que fiscaliza isso.
Pois é, o PL, que inclusive é conhecido como das fake news, ele não contém o conceito de fake news. E seria, inclusive, importante que esse PL 2630 trouxesse ou esclarecesse o que são fake news. É necessário que esses projetos sejam feitos e não só esse PL trata desse tema, como há cerca de 8 ou 9 outros projetos hoje em dia falando sobre fake news e desinformação, mas eles precisam ser melhor debatidos. Tem suas falhas e essas falhas precisam ser corrigidas e dialogadas com a sociedade justamente para que a fiscalização seja efetiva, para que a gente não tenha um projeto de lei que se torne lei e ainda assim tenhamos problema na sua aplicação ou uma sensação de impunidade em relação depois ao exercício seja do direito ou seja dos deveres decorrentes das legislações. Muito bem, já chegamos ao final aqui do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Dr. André Marcília, que é advogado especialista em direito digital e constitucionalista. Essa sim foi uma aula, doutor. Muito obrigado e volte sempre, viu? Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigado. Tchau, Jean. Tchau, Edson. Até a próxima. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Um grande abraço para você. Até o próximo final de semana. Tchau.